No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como ter um bom relacionamento e ter o foco no lugar certo pode mudar a sua trajetória radicalmente. Então vem comigo que o conteúdo de hoje está especial. Bom, pessoal, meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra e aqui você encontra conteúdo sobre amadurecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, comportamento humano e outras cositas más, tá certo? Estou muito feliz aqui nesse vídeo retomando o nosso canal e hoje o tema não poderia ser mais especial do que justamente eu dividir aqui com vocês como foi o meu processo de entrada nesse mundo de produzir conteúdo no mundo digital. E como vocês sabem, eu comecei lá no Instagram, mas poucas pessoas sabem quem foi uma grande incentivadora para que isso pudesse acontecer, né? Então vamos lá. Eu já fazia o meu trabalho, né, já há muito tempo, há muitos anos, no consultório, e realmente esse trabalho ali estava fazendo muita diferença na vida de muitas pessoas. E aí, de repente, eu comecei a ver que no Instagram esse trabalho poderia ser muito maior, poderia atingir muitas outras pessoas. E eu sei que isso é uma demanda sua, né? Provavelmente você que está aqui me assistindo também detém uma habilidade, detém um conhecimento que também tem um impacto positivo na vida das outras pessoas. Só que talvez você está aí um pouco temeroso, você está aí um pouco tímido, você está com medo, talvez, né, do que possa acontecer se você resolver publicar esse conteúdo aqui nas redes sociais. E é justamente para você que eu trouxe esse vídeo de hoje e eu trouxe, né, a minha própria história para você ver como isso aconteceu comigo, tá certo? Então, eu já realizava esse trabalho já há muito tempo ali no meu consultório e, de repente, eu comecei a olhar para o Instagram e ver que havia ali um grande potencial. Havia ali muitas pessoas que desejavam esse tipo de conteúdo, ou desejavam ali conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre os assuntos dos quais eu falava. Agora, como vocês também devem saber, eu tenho um temperamento fleumático, né? Para quem conhece aí os 4 temperamentos, sabe que o temperamento fleumático ele tende a ficar ali mais paradão. Ele tende a recuar como a onda, né? E se preparar até demais. Ou muitas vezes a gente fica muito tempo se preparando e demora, e muitas vezes nesse processo até desiste de colocar os planos em ação, né? E eu estava ali nesse processo, né, de juntar conteúdo, de estudar cada vez mais. E eu fiquei nesse processo ali durante muito tempo. É aí que aparece a figura da minha digníssima esposa. E ela, com muita calma, com muita tranquilidade, ela viu que eu já tinha ali muito conteúdo, né? A gente conversa bastante, eu conto para ela ali sobre os conhecimentos, sobre alguns conteúdos ali que eu estou lendo, que eu estou estudando. E ela olha para aquilo, né, como é próprio do amor, de ter ali o interesse sobre os assuntos da pessoa amada, né? Muitas vezes a gente não entende muito bem ali a área da pessoa com a qual a gente está se relacionando, mas justamente por ver muitas vezes o brilho nos olhos da pessoa, por ver ali o interesse da pessoa naqueles assuntos, a gente acaba também se interessando por aquele assunto que talvez a gente nunca tenha pensado a respeito. E ela via, né, esse conteúdo, ela via ali quando a gente discutia que aquilo poderia virar chave na vida de muitas pessoas. Só que ela também, né, conhece o marido que tem e ela sabia que se dependesse de mim, eu ficaria ali o resto da vida adquirindo mais e mais conhecimento e talvez, né, quem sabe, até perderia essa chance, essa oportunidade de colocar isso em prática no mundo digital. Até que um belo dia ela virou para mim e ela falou uma frase assim que na verdade mudou tudo, que na verdade abriu os meus olhos, né? Ela virou para mim e falou assim: Saulo, com esse conteúdo que você já tem atualmente, com esses temas, né, que você já estuda, com esse conhecimento que você já tem, o que você faz no consultório poderia mudar a vida já de muitas pessoas lá no mundo digital, lá no Instagram. Então você já deveria começar
esse trabalho. E foi ali que a minha chave virou. Foi ali que eu comecei a ter o foco no lugar certo. E é isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Eu sei que muitos de vocês têm uma preocupação ali em relação à timidez, né? A pessoa fala assim, Saulo, eu sinceramente ali a minha performance na frente das câmeras é difícil, né? Eu não me sinto assim tão confortável em falar ali para uma audiência e de pessoas que muitas vezes eu nem sequer conheço, né? Então isso me trava. Eu tenho conhecimento, eu sei que aquilo poderia ser útil, mas eu não tenho essa coragem. Eu não consigo chegar e me expressar ali na frente de todo mundo. Olha, o meu problema, né, não era a timidez, né? A timidez eu resolvi lá na adolescência, depois que eu comecei a reparar o seguinte. Olha, o tímido, ele tem uma certa ilusão. E a ilusão que o tímido possui é de que as pessoas estão maximamente interessadas em cada mínima atitude dele. O tímido, muitas vezes, ele não percebe, mas ele tem essa ilusão de que ele é o centro do foco de todas as pessoas. E fato é que mesmo quando a gente, por exemplo, se coloca numa posição ali de falar em público ou de dar uma palestra, por exemplo, aquelas pessoas que estão ali olhando diretamente para nós, elas não estão tão interessadas assim na nossa pessoa física. Por exemplo, quando eu vou lá dar alguma palestra, né, sobre saúde mental, sobre depressão, sobre algo assim, as pessoas que estão ali, elas estão sedentas pelo conhecimento. Elas estão sedentas pelas informações que eu posso trazer e que podem ajudá-las a cuidar, por exemplo, de um familiar que tenha aquele problema ali de saúde. Então, o foco, na verdade, o centro da atenção dessas pessoas não sou eu enquanto pessoa física mesmo. O foco ali daquelas pessoas são as informações que eu posso trazer e que vão mudar alguma coisa na vida delas, que podem trazer algum tipo de utilidade, algum tipo de transformação na vida delas ou na vida das pessoas que elas amam. E aí, de repente, eu comecei a prestar atenção nisso. Eu comecei a entender que eu não era tão importante assim. As pessoas não estavam prestando atenção em mim, pessoa física. As pessoas queriam o conhecimento que eu poderia levar até elas. E aí, quando eu me dei conta disso, quando isso finalmente se cristalizou em mim, adeus timidez. Porque o foco não estava em mim. O foco está no impacto positivo que eu posso gerar na vida dos outros. E olha que interessante, isso é absolutamente libertador. E aí, pouco a pouco, a gente vai abandonando um certo apego, muitas vezes exagerado, que a gente tem com a nossa própria autoimagem. Exatamente, a gente cria uma autoimagem muitas vezes idealizada e a gente quer defender essa imagem sobre nós mesmos, que muitas vezes não é sequer real. E aí nós estamos diante de um grande problema. Defender uma imagem que nem é real acaba se tornando uma missão impossível. E toda vez que você elege uma meta impossível para você mesmo, tem grandes chances que você vai adoecer psiquicamente. Grandes chances de que você vai neurotizar aí na linguagem psicológica, tá certo? Então a primeira grande coisa é, olha, conheça os seus próprios defeitos, né? Você, melhor do que ninguém, devia saber das falhas que você tem ou das características que você tem que não são tão legais assim, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Spurgeon, que ele diz o seguinte, olha, quando falarem mal de você, agradeça, porque você é muito pior do que as pessoas imaginam. Evidentemente que há um toque de humor aqui na frase do Spurgeon, mas é justamente esse humor do qual Frankl falava, e ele citava o humor como fruto do autodistanciamento. A capacidade que o ser humano tem de distanciar da sua própria imagem e ser capaz, inclusive, de rir de si mesmo. Isso é absolutamente saudável, essa capacidade de não se levar tão a sério assim. O que a gente deve levar a sério? A gente deve levar a sério o
conteúdo, a gente deve levar a sério as informações que a gente pode levar para as pessoas e assim fazer com que elas possam não só melhorar a si mesmas, mas melhorar a vida das pessoas que elas amam. Mude o foco da sua autoimagem idealizada para o conhecimento. Foi para isso que a minha esposa abriu os meus olhos, né? Olha, esse conhecimento que você já tem já faria muita diferença na vida de muitas pessoas. Então, por que não já iniciar este trabalho? Isso fez toda a diferença para mim e até hoje, claro, sempre eu agradeço a minha digníssima esposa, Luna Librelon. Um beijo, amor, porque isso foi o pontapé inicial para o meu trabalho lá no Instagram, e a gente já tem algum tempo, alguns anos que a gente já faz esse trabalho, e os frutos estão aí, eu fico muito feliz com o resultado deste trabalho, tá certo? Então, a gente tem que fugir ali de duas coisas, né? A gente tem que fugir do temor e a gente tem que fugir da pusilanimidade, tá certo? Olha que coisa interessante, são dois termos que dá pra gente fazer uma relação entre eles. Ambos, tanto o temor quanto a pusilanimidade, eles se referem a bens árduos, né? A algo árduo, a um bem árduo e a um mal árduo também. O temor se refere a uma dificuldade que a gente teria, ou que a gente acha que teria, de evitar um mal árduo, ou seja, a gente imagina que o mal possa nos acometer e a gente tem ali uma ideia de que seria difícil evitar esse mal. Agora, como que você resolve isso? Você resolve isso, claro, dominando uma força que seja capaz de evitar esse mal, mas muitas vezes esse mal ele é até imaginário. Então, por exemplo, alguém vai falar mal de você. Olha, mas você já não conhece as suas próprias mazelas, né? A sua reputação, ela é tão importante assim, né? E outra coisa, será que alguma ação minha realmente é capaz de impedir alguém de falar mal de mim? A grande maioria das vezes, quem já quer falar mal de você não precisa de motivos reais para isso. Essa pessoa já o fará, ainda que esses motivos não existam. Então, não adianta ficar tentando evitar ou tentar controlar o que as pessoas pensam de você. Como a gente viu, isso é uma meta impossível e você vai acabar neurotizando, meu caro. Não eleja essa meta impossível para você. A pusilanimidade, por outro lado, ela se refere a um bem árduo. Então, é como se a gente estivesse buscando um bem que é difícil e a gente não tivesse o ânimo suficiente, né, suficientemente forte para alcançar esse bem árduo. Então, é uma espécie de fraqueza de ânimo. E aí, em relação ao ânimo, também por experiência própria, e também ali uma característica de nós fleumáticos, né? Uma característica de nós fleumáticos é que nós temos uma incrível capacidade de nos acostumarmos com tudo. Então, mesmo as piores situações, a gente consegue se acostumar. Então, isso significa o seguinte: se eu for esperar esse ânimo, essa motivação aparecer de mim, né? Nós, fleumáticos, normalmente, nós não temos muito esse ânimo próprio. Então, um antídoto para isso é quando a gente busca um ideal fora de nós, um ideal valioso fora de nós. E aí a gente começa a perseguir esse ideal. Então, se a gente pensa apenas em nós mesmos, vou me acostumar com qualquer situação ruim, vou me acostumar com a mediocridade. Fleumáticos do meu Brasil, e na verdade todos os temperamentos, fujam da mediocridade, né? Tem de bom ânimo, mire em coisas altas, né? Qual que é o contrário da pusilanimidade? É a magnanimidade, magnus animus, né? Coração grande, né? Vamos para frente, vamos mirar alto. E existem coisas tão boas que a gente pode fazer, né? Principalmente quando a gente se dispõe ali a utilizar a nossa vida, utilizar as nossas habilidades para o serviço, né? Para algo fora de nós. É aí que a gente consegue vencer a pusilanimidade, quando a gente luta, né, por ideais superiores, por outras pessoas, para melhorar a vida de quem a gente ama. Aí sim, esse ânimo começa a aparecer dentro de nós. Então, quando eu estou lá
né, realizando meu trabalho, sinceramente falando, o meu foco não é tanto ali nos views, não é tanto ali nos comentários, não é tanto sequer ali na quantidade de cursos, né, que eu possa vir a vender quando eu estou em lançamentos, embora que o sucesso disso também é muito bom. Mas fato é que de um jeito ou de outro, o que importa é que a mensagem seja levada adiante, né? Aquilo que a gente entende como sendo valores que representam a verdade, que representam os ideais superiores. No fim das contas, é isso que nos move. No fim das contas, com o passar do tempo, mesmo, por exemplo, quando você ali já tiver ganhado muito dinheiro, o que vai te fazer continuar seguindo, o que continuar buscando mais? Quando você já tiver ali, quem sabe, um dinheiro suficiente para comprar tudo que você quer, o que vai acontecer? Você precisará de ideais superiores que te movam, que te levem além. Então, quando a gente encontra esse tipo de ideal, aí sim o ânimo não só aparece, como ele permanece em nós. Então, na conversa aqui de hoje, o nosso objetivo foi mostrar que, tendo um bom relacionamento, uma pessoa que te ame de verdade, ela vai ser aquela pessoa que não só te lembra de quem você é, não só lembra você, talvez, de características e qualidades que até você mesmo não percebeu que tem ou já esqueceu que tem, mas essa pessoa consegue vislumbrar quem você pode ser. Olha que fundamental ter um relacionamento saudável na sua vida. Olha como isso pode potencializar as qualidades e potencializar quem você é. Então esse foi o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, vencer tanto o temor, tanto a timidez, quanto a fraqueza de ânimo, né? E para isso, o nosso foco tem que estar no lugar certo. E isso não pode ser na nossa autoimagem idealizada, isso não pode estar numa meta impossível, senão a gente vai literalmente correr o risco de adoecer psicicamente. Os nossos olhos têm que estar inspirados pelos nossos ideais, tá certo? Muito bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo aqui semanal. Eu queria que você colocasse aqui embaixo aquilo que te inspira, aquilo que te faria vencer a timidez, vencer a fraqueza de ânimo e ir para cima, ir para frente, né? Colocar ali, né, o seu trabalho para que mais pessoas consigam desfrutar deles, tá certo? Então coloque aqui os seus comentários, curta, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar para o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Então, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, porque os vídeos agora vão ser frequentes e semanais. Então, vejo você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.